Bom dia, a paz de Jesus e o amor de Maria. Que alegria poder estar com você mais um dia para juntos meditarmos a Palavra de Eternidade. Hoje, terça-feira, dia 25 de maio, e a palavra onde vamos meditar se encontra no livro de São Marcos, no capítulo 10, versículos de 28 a 31. Vamos acompanhar juntos? Pedro começou a dizer-lhe: Eis que deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai ou mãe, ou filhos, ou terras por causa de mim e por causa do Evangelho, que não receba já neste século 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Muito dos primeiros serão os últimos, e dos últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, eu quero louvar a Deus por este Evangelho de hoje, esta riqueza que o Senhor traz para nós. Nós podemos enxergar neste Evangelho Jesus mostrando para nós a transparência que existe dentro dele, a verdade para todos aqueles que desejam segui-lo de perto. Isso fica notório porque o cristianismo, pregado com facilidades, não é oriundo de Deus, não vem de Cristo. É interessante que Pedro, ao dizer: Senhor, eis que deixamos tudo para segui-lo, nós precisamos entender o contexto. Pedro vive a experiência de ouvir o diálogo do jovem rico com Jesus. E vai dizer a passagem que aquele jovem saiu entristecido porque possuía muitos bens. E Jesus vai dizer que é difícil um rico herdar o reino dos céus. E Pedro, diante daquela situação, pergunta: Senhor, deixamos tudo. E Jesus vai dizer para ele: olha, aquele que deixou tudo para me seguir, ganhará 100 vezes mais, ainda nesta vida, e terá a vida eterna. Amados irmãos e irmãs, nós não podemos entender esta passagem somente olhando para a riqueza material daquele jovem. O Senhor aqui não está falando de fortuna, não está falando de dinheiro. O Senhor está falando daquele bem que existe dentro de nós, daquelas riquezas que nós somos incapazes de largar para poder seguir Jesus, que nós somos capazes de abandonar, entregar nas mãos de Deus. O largar tudo é depositar nas mãos de Deus, para que nós possamos cuidar das coisas de Deus, porque Deus cuida bem daquilo que é nosso. E muitas vezes nós corremos o risco de perder o reino de Deus, porque nós temos medo de largar as coisas. E mais ainda, o Senhor não é contra a prosperidade. O Senhor não é contra a riqueza. Muito pelo contrário. Se soubermos ser ricos, ofertando tudo para Deus, fazendo de Deus o nosso tudo, nós iremos ver a prosperidade na nossa vida. Mas saiba de uma coisa: as perseguições irão acontecer. É interessante que Jesus vai dizer para Faustina: Faustina, você sabe quando eu abençoo as pessoas? E ela perguntou: não, Senhor. Jesus respondeu para ela: quando elas são capazes de suportar todas as tribulações por minha causa, é nesta hora que eu as abençoo. Não tenha medo das tribulações. Entrega a tua vida para Jesus e confia nele, porque ele é o Senhor de todas as coisas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.